Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar a nossa reunião. A segunda parte, a audição do Sr. Ministro da Presidência, a requerimento dos grupos parlamentares do Chega, do PS e do LIVRE sobre a continuidade da distribuição de imprensa no interior e no novo modelo de gestão da Lusa. Foi pedido à mesa que fizéssemos aqui uma troca da ordem das intervenções, a pedido da Sra. Deputada do LIVRE, porque vai usar a palavra no plenário, portanto, penso que ninguém se opõe. E, portanto, dava então a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, a dimensão territorial da democracia mede-se também pelo jornalismo que é distribuído e acessível em todo o território nacional. E parece-me ser consensual dizer que quando o jornalismo está em risco, está toda a nossa democracia em risco também. E não é com leviandade que eu digo que está mesmo. Se antes falamos da crise sistémica e estrutural que a comunicação social atravessa como um todo, agora falamos concretamente da distribuição de imprensa, mais um dos muitos sintomas de que não estamos bem encaminhados. É no momento em que a desinformação corrói todas as nossas instituições que a VASP, única operadora no mercado de distribuição de imprensa escrita em Portugal, nos informa que 8 distritos podem ficar sem distribuição de jornais. Esperávamos honestamente ouvir preocupações do Governo quanto a isto. Aliás, segundo o administrador dessa empresa, a VASP foi alegadamente impedida de comunicar com o seu gabinete. A primeira pergunta que deixo, Sr. Ministro, é se esta informação é verdadeira e se é, porque é que isto aconteceu. A segunda é o que irá fazer. São 8 distritos com problemas. O Sr. Ministro disse que irá apoiar a distribuição em 4 distritos, no documento que nos enviou, e eu pergunto, e os outros distritos como ficam? Sr. Ministro, nós confiamos que também está preocupado com esta situação, por isso queremos acreditar que está certamente a encontrar soluções para resolver o problema. Queremos então perguntar-se o que é que aí vem. Ouvimos nesta comissão tanto a VASP como a Associação Portuguesa de Imprensa que dizem nada saber sobre as intenções do Governo para garantir a distribuição de imprensa escrita em todo o território. O LIVRE considera que aqui os municípios podem ser parceiros essenciais para esta distribuição e, por isso, perguntamos se já reuniu com a Associação Nacional de Municípios Portugueses em busca de soluções para este problema. Já que estamos nesta audição também por requerimento do LIVRE, queria reiterar, na sequência da audiência à Associação Portuguesa de Imprensa, aquilo que essa entidade nos relatou. Se em Espanha o custo anual por pessoa para políticas públicas de apoio para os média é 12 euros, em Portugal é 40 cêntimos. O Sr. Ministro considera suficiente? Em relação à Lusa, o Sr. Ministro apresentou em novembro um novo modelo de governação para a Lusa, uma tão aguardada reforma da agência noticiosa do país, que, nas palavras da ERC, é fundamental para o ecossistema mediático em Portugal. E é por ser tão fundamental que não pode ser governamentalizada. Mas a reforma que o Sr. Ministro anunciou vai em contraciclo com todas as recomendações. Escolhe governamentalizar a administração da agência noticiosa e preparar uma fusão com a RTP sob a égide de sinergias. Nós até vemos com bons olhos a possibilidade da Lusa vir, à semelhança com a RTP, à Assembleia da República, para poder ser acompanhada e escrutinada. Mas, Sr. Ministro, a RTP não é governamentalizada porque toda a administração não é nomeada pelo Governo. Do que vemos, as suas intenções é fazer as tais sinergias com a RTP. Resta saber em que, Sr. Ministro, considera que a RTP e a Lusa prestam um serviço idêntico ou o mesmo? Considera que uma agência noticiosa é igual a um órgão de comunicação social? De que sinergias estamos a falar? No nosso entender, a comunicação social não precisa de poupanças do Estado, precisa de investimento. Os dados estão todos à vista. Escolhe emagrecer ainda mais o setor ou antes incentivá-lo a rejuvenescer. Por último, queríamos perguntar ao Sr. Ministro quando vai submeter à Assembleia da República a proposta dos estatutos da Lusa, aqueles que há pouco disse que poderia facultar. É que nós todos gostaríamos muito de os receber. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Filipa Pinto, obrigado pelas questões. Eu vou começar pela Lusa, que são mais rápidas. Os estatutos da Lusa
pelo que me foi dito agora, estarão disponíveis já esta manhã, já não é de manhã, mas pronto, durante o dia de hoje, seguramente, no portal da Lusa. Se houver alguma dificuldade, por favor, peçam ao Presidente da Comissão, que contactará o meu gabinete, e faremos chegar com todo o gosto aos senhores deputados. Não há nenhum princípio, opção, orientação, vontade de fundir a Lusa e a RTP. Nenhuma. São entidades diferentes que fazem coisas diferentes. Um é um serviço de agência noticiosa, o outro é um grupo de mídia, televisão e rádio e canais mídia. Pronto. Têm sobreposição, porque ambos estão no setor de comunicação social e alguns dos seus recursos são semelhantes. Eu convido e vou enviar ao Sr. Presidente para vos distribuir o protocolo entre a EF e a TVE espanholas, com várias soluções de sinergias que estão a explorar, que são exemplos, mas eu já aqui falei. Utilização de equipamentos, expansão de rede nacional e internacional, partilha de equipamentos, partilha de espaços, não fusão de redações, não fusão de códigos editoriais. São diferentes e há uma valia. A Lusa serve toda a comunicação social portuguesa, nacional, regional e local. A RTP é um cliente da Lusa, também é um parceiro e pode ser mais parceiro. Pronto. Onde há os dois aspectos se tocam, e é verdade, o Sr. Deputado Alfredo Maier também referiu isso, é de facto o exercício de fact-checking conjunto. Mas eu creio que não é viável estarmos a multiplicar exercícios e plataformas de verificadores de factos públicos quando é possível fazer um em conjunto, com os cuidados todos na partilha que já aconteceu, já há delegações internacionais onde o jornalista é o mesmo a servir, e já houve, o mesmo jornalista a servir os dois órgãos. Não é esse o desejável, não é esse o ponto desejável, mas para a plataforma de fact-checking, a TV e a EF comprometeram-se a fazer isso e nós achamos que é um caminho útil a fazer. Não há nenhuma governamentalização, Sra. Deputada. Há 2 meses, a administração da Lusa era nomeada exclusivamente pelo Governo, sem a participação de ninguém. Não havia nenhum órgão de controlo interno. Não havia escrutínio do Parlamento. Há 1 ano, há 2, há 3, há 4. Nunca houve, e o Estado tem maioria há muitos anos. E no meio a administração sozinho, quem tem os poderes executivos e o pelour financeiro. E, portanto, nós hoje temos menos governamentalização e mais independência. A senhora deputada acha que podia haver ali um aspecto que podia ser um bocadinho diferente. Garanto-lhe, comigo, governamentalização zero. Eu sou contra a governamentalização da comunicação social e das empresas de comunicação social pública. Sou pela neutralidade, neutralidade face ao Governo, neutralidade face a agendas ativistas e ideológicas para um lado ou para o outro, que direção seja. Relativamente ao tema da distribuição, portanto, antes de entrar no tema específico da distribuição, dizer-lhe que há um grande equívoco nos cálculos que foram feitos sobre o valor por cidadão da verba despendida. Eu nem vou entrar aqui com a verba despendida com a RTP e com a Lusa, porque só isso daria 20 euros por cidadão, e são verbas públicas, mas o conjunto das medidas do PACS, que é um reforço, significa mais, neste momento, com o conjunto de medidas, incluindo o mecenato, o place é outra coisa, peço desculpa, mas que precisa de uma revisitação já agora regulatória, muito provavelmente. Mas o mecenato, o script e todas as medidas atuais, estamos a falar de um bolo no conjunto superior a 220 milhões de euros. 220 milhões de euros a dividir por 11 milhões de cidadãos dá mais de 20 euros por cidadão. Além do financiamento público, já existe a RTP e a Lusa, que ultrapassa 200 milhões de euros também. Portanto, não é de certeza 40 cêntimos por cidadão. Só o porte pago são 4 milhões e meio, o que daria 50 cêntimos por cidadão. Portanto, está a ver o quão longe essa comparação está da realidade. Talvez quisessem, relativamente a entidades, eu reuni sobre a distribuição várias vezes com o incumbente, monopolista incumbente, reuni com várias entidades, várias associações representativas, no último mês e meio, muito intensamente, com o conjunto dos proprietários dos jornais, dos principais jornais nacionais,
com os diretores das principais, como falei há pouco, das publicações impressas nacionais e também os digitais, com o representante dos jornalistas, Comissão da Carteira, Sindicato, Casa de Imprensa, Clube dos Jornalistas, também a discutir este tema, e com a Associação Nacional de Municípios. Relativamente à questão do impedimento do meu gabinete de reunir, eu até podia dizer assim, quando reunimos com as empresas de comunicação social, o proprietário da VASP também é proprietário de um meio de comunicação social. E foi-lhe transmitido que ele podia estar presente na reunião nessa qualidade. Agora, eu acho que nenhum deputado, mas se eles tiverem uma interpretação diferente, digam, acham que faz sentido que um concurso público, aberto e transparente para financiar uma atividade de distribuição deve ser feito a 4 mãos, no gabinete, entre o governo que desenha o caderno de encargos e o monopolista incumbente que quer concorrer? Acham que faz sentido estar a cozinhar o concurso público em conjunto? É normal que o monopolista queira. E vou-lhe dizer, partilhou muita informação, muito importante, e houve reuniões que, numa fase preliminar para compreender o problema e as dimensões dos problemas, só com a VASP e com a VASP e as outras empresas de comunicação social. Foi, aliás, público isso. A partir de um certo momento, o trabalho de preparação do concurso público não é sequer ser simpático ter. E eu acho que os senhores deputados concordam que eu não posso ter e estar a discutir as cláusulas de um caderno de encargos de um concurso público com quem quer concorrer a ele. Pois não? Não sei se algum do senhor deputado gostaria que eu reunisse e fizesse o caderno de encargos juntamente com a administração, um diretor, um representante da VASP. E, portanto, acho que concordam que devem estar fora das discussões e de preparação desse trabalho, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que com isso arrumamos essa questão. Não há nenhuma animosidade com as pessoas, fazem o seu papel, procuram pressionar desta maneira e daquela. É um interesse particular, façam-no. O que eu tenho que fazer é defender o interesse público. Pronto. E como é que eu vou defender o interesse público? Com uma proposta que já fiz às empresas de distribuição e à Associação Nacional de Municípios, que é o modelo dual. Eu nem vou entrar, porque provavelmente ao longo da discussão vamos discutir valores e coisas que estão a ser discutidas. Mas é um modelo dual que assenta basicamente numa parte de apoio à distribuição, ao segmento distribuição em territórios de baixa densidade, a todos os territórios de baixa densidade do país. Já agora, aquilo que eu falei há pouco é uma medida que já existe desde janeiro do ano passado, que é 4 municípios. Há 4 municípios. Não, há 8 distritos onde, no seu exercício normal de pressão, eu compreendo, nós não nos podemos atemorizar. Os senhores deputados não podem, acho eu, surgir, mas a não ser que representassem esse interesse, e acho que não o fazem. Cada vez que alguém aparece, ou me dão mais dinheiro, ou eu fecho a atividade, nós ajoelhávamos e começámos a dar dinheiro. Nenhum de nós é assim, acho eu. E, portanto, eu acho que os senhores querem de mim que eu seja exigente na distribuição e na utilização do dinheiro público. E, portanto, uma coisa é a continuidade naqueles 4 municípios, outra coisa é esse exercício de pressão normal, que eu compreendo, podemos discutir a seguir a sustentação económica daquilo. O que nós estamos a fazer é, queremos fazer 2 concursos, um a norte e outro a sul, para apoiar a distribuição com partilha de custos com as empresas que têm o seu produto distribuído, as empresas de comunicação social, apoiar pontos de venda nos territórios de baixa densidade, em parceria com os municípios desses territórios de baixa densidade e com alguma partilha de responsabilidades também. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega para a apresentação do seu requerimento. 8 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, disse há pouco disse bem que não devemos aceitar que exista um deserto de notícias em Portugal, e é verdade, mas também é verdade que ele já existe, porque, de acordo com o relatório Desertos de Notícias de Europa 2025, naquilo que diz respeito a Portugal, temos 45 concelhos que são desertos totais de notícias, estando localizada a sua maior parte destes concelhos no Alentejo interior e em alguns concelhos também da área metropolitana de Lisboa. 38 concelhos estão em semideserto e 87 estão ameaçados. E embora o número de desertos tenha diminuído de 54 para 45, entre 2022 e 2025, a verdade é que os semidesertos aumentaram de 24 para 38 e, portanto, a situação é efetivamente alarmante.
E mais alarmante se torna, e essa foi a razão do requerimento para ouvir o Sr. Ministro aqui na Comissão, quando a empresa que faz a distribuição de jornais e revistas no país, que é a única, fez saber, em dezembro passado, que estaria em risco a continuidade da distribuição de jornais e revistas em 8 concelhos. E então o Chega, distritos, e então o Chega pediu a audição ao Sr. Ministro, mas também à VASP e à API, para termos aqui uma noção mais completa do que efetivamente, do cenário que efetivamente temos à nossa frente. Por um lado, a API disse-nos que estava preocupada porque havia aqui um impasse desde a apresentação do Plano de Ação para a Comunicação Social, que tinha sido em outubro de 24, tendo dito até que não tinham sido adotadas medidas estruturais significativas para responder a este problema. Depois, da parte da VASP, foi dito que, ou seja, basicamente confirmaram aquilo que tinham sido as notícias de dezembro e que levou a estes requerimentos, que efetivamente a distribuição de jornais e revistas no interior do país está a tornar-se cada vez mais financeiramente insustentável, sendo que não é de agora, segundo a VASP, é um cenário que já se vem a notar há alguns anos a esta parte e que não tem havido, segundo tem sido dito, nenhumas medidas para contornar esta situação. O Presidente do Conselho de Administração da VASP disse aqui que tinha sido a VASP proibida de falar com o gabinete do Sr. Ministro. O Sr. Ministro já aqui respondeu. O Sr. Ministro já aqui respondeu e concordo que é normal que uma empresa privada exerça uma certa pressão, mas também há do Sr. Ministro concordar que isto é um tema muito peculiar, muito próprio, porque não estamos a falar de uma distribuidora de pão, como aliás um deputado do PSD sugeriu na audição da semana passada, mas é a única empresa em Portugal que calha de ser privada e que faz a distribuição de jornais. Então aqui a pergunta, e passo já para a pergunta, como é que podemos resolver esta situação? Porque tudo certo, e concordo consigo que é uma empresa privada e o dinheiro público não pode servir para financiar empresas privadas, até aqui estamos de acordo. Agora, precisamos de uma solução para garantir que não há nenhuma zona do país que fica sem acesso a jornais e revistas, seja através da distribuição feita por uma empresa privada ou de outra forma qualquer. Temos é que ter aqui uma solução para garantir isso, porque ao termos essa solução também deixamos o Estado de sofrer a pressão por parte, no caso, desta entidade privada. E, portanto, tinha aqui algumas questões para colocar, porque uma das críticas que também foi feita é o atraso da aplicação das medidas no que diz respeito ao apoio à distribuição. Foi-nos dito aqui na audição que tinha sido ainda no tempo do anterior governo, portanto, o então ministro Pedro Duarte, que tinha dado inclusivamente um prazo para o lançamento do concurso público, mas pronto, entretanto o governo caiu, fomos a eleições, tudo certo, é compreensível o atraso até este momento, mas a verdade é que já passaram sete meses desde a tomada de posse deste governo e a questão não foi ainda resolvida. Parece que está a ser agora, tal como o Sr. Ministro referiu e entregou-nos este documento hoje no início da audição, em que o ponto 20 e o ponto 21, portanto o apoio 20, apoio à distribuição de publicações periódicas para zonas de baixa densidade, está concluído. Também foi-nos dito que ficou concluído agora já nos dias a seguir à audição da semana passada. E que a garantia de distribuição de publicações periódicas em todos os concelhos do país está em preparação, que é o tal modelo dual para territórios de baixa densidade, concursos públicos para apoiar a distribuição de 2 regiões. Ou seja, Sr. Ministro, se pudesse dar mais alguns detalhes sobre este plano, era positivo também para nós, para sabermos exatamente com o que é que estamos a lidar e com o que é que podemos esperar para a resolução deste problema. Queria também perguntar-lhe se, estando, segundo aquilo que nos foi dito aqui nesta audição, na audição da semana passada, nesta comissão, estando tudo pronto e tendo passado 7 meses desde a tomada de posse deste governo, por que razão é que só agora, e coincidência ou não, depois da pressão exercida pela referida empresa privada, o governo decide então avançar com estas medidas para pelo menos tentarmos aqui chegar a uma solução que possa
possa impedir que pessoas no país, no interior do país, fiquem sem acesso à informação, porque não é positivo nem para estas pessoas, nem para o país em si, porque coloca em risco, em causa, aquilo que é o nível de participação cívica, de participação democrática de todo e qualquer português. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Obrigado pelas questões, aliás, com a Sra. Deputada Filipa Pinto, muito construtivas. E, em primeiro lugar, não há impasse, não há, na nossa ótica, um atraso injustificado. Há um tempo que demora e eu explicarei já a seguir porquê. Mas o que nós fizemos agora no mês de janeiro foi o segundo prolongamento. Eu próprio já fiz um em agosto da medida para os 4 municípios. Portanto, não foi agora, foi a primeira em janeiro do ano passado, outra em agosto, agora, que é o ritmo normal para ir garantindo naqueles 4 municípios. Eu subscrevo as preocupações com o deserto de notícias, se tiver tempo irei lá, mas quero ser mais claro sobre o resto. Neste momento, e na verdade desde 18 ou 20 de dezembro, nós aguardamos, e foi-me dito esta semana, que chegará esta semana ainda, a resposta das empresas da comunicação social, sendo que a ADNMP já temos uma resposta preliminar, ao nosso modelo. Portanto, se quiser, podemos assim dizer, eu estou há um mês e qualquer coisa à espera da resposta à proposta que nós fizemos. E é isso que está entre isso e a afinação final do modelo. E, portanto, deverei receber a resposta das empresas de comunicação social, cujo produto é distribuído, não é? E agiremos em conformidade, conforme deverá haver mais um diálogo subsequente. Embora compreenda que possam ter ideias diferentes sobre o que é que se pode fazer e deve. Ora, o que é que sucede? E porquê o tempo? Quando o Estado vai financiar potencialmente uma certa atividade económica, deve fazê-lo com todas as cautelas para garantir que o faz de forma transparente, concorrencial, portanto concursos públicos, abertos, e sem criar rendas excessivas, sem estar a dar a ninguém aquilo que é mais do que o necessário para garantir o interesse público cumprido, que é, se quiser, os sobrecustos não recuperados pelas economias de rede, economias de gama, economias de escala, entre litoral e interior, e entre a distribuição dos jornais que fazem e outros produtos que possam distribuir. Se depois de analisar tudo isso, as economias entre faz muito dinheiro no litoral, tem prejuízo no interior. Isto faz um balanço. Pondero isso. Pode perder na distribuição dos jornais, pode ganhar na distribuição de outros produtos. Depois de calcular isso, temos que procurar fazer a fixação de valores que sejam não rendas excessivas. O país já sofreu com fenómenos de rendas excessivas noutros casos. E eu sou contra isso. Rendas excessivas. Vejo a necessidade e a justificação sempre disso. Tenho trabalhado muito. Começámos logo com a Autoridade da Concorrência. Pedi mais dados. Pedimos vários dados à VASP. Uns deram-nos imediatamente, outros foram-nos mandando. Eu ouvi falar aqui na semana passada de informação confidencial. Toda a informação que eu tenho vinda da VASP foi-me enviada pelo Presidente do Conselho de Administração, administradores e diretores da VASP, por comunicação oficial. E essa é uma das razões da demora. E, portanto, reunimos com a Autoridade da Concorrência, reunimos algumas vezes com a VASP, reunimos com as empresas, reunimos com as associações, reunimos com a Associação Nacional de Municípios. E começámos a desenhar um produto que, ao contrário da versão inicial, se percebe que há um desafio na distribuição, mas há outro desafio nos pontos de venda, porque um dos problemas disto é que se as pessoas querem comprar menos jornais em papel, aquilo que um senhor ou a senhora do quiosque tem que gastar para ser um ponto de venda pode não compensar para o número de jornais que vende. E alguns começaram a fechar. Ora, nós entendemos que se vamos só subsidiar a distribuição e depois os pontos de venda fecham, está-se a distribuir uma coisa para o nada. E então propusemos à Associação Nacional de Municípios essa segunda parte que não estava na versão inicial, haver uma componente deste financiamento que apoie pontos de venda. Basicamente a lógica, pediu detalhes,
É uma parceria, nós calculamos um valor que estamos a afinar por município de baixa densidade e o município, conhecendo o seu território, percebe se aquela verba deve ser partilhada e complementada por si própria em um ponto de venda apenas numa freguesia mais remota, na sede do município, dividido o apoio por vários pontos de venda, de forma a que torne a coisa sustentável. Isso é a perna pontos de venda, que é uma novidade destes meses, da avaliação que fizemos, cuidadosa. A outra é da distribuição. Eu não tenho como lhe dizer isto, não lhe dizer isto. Parte da demora é porque ao longo do ano tivemos números completamente inconsistentes, com a pretensão afirmada, que eu creio que foi dita aqui, de receber 3,5 milhões de euros por ano. O que eu lhe posso dizer isto, e eu estou à vontade porque eu sou escrutinado pelos senhores deputados, haveremos de encontrar as regras de proteção da confidencialidade, mas os senhores deputados têm poderes para o exigir se quiserem. Eu recebi, e o meu antecessor recebeu, entre abril e outubro, informação do monopolista incumbente, estamos a dizer a informação que o próprio produziu. Não é a informação de um terceiro, da Autoridade da Concorrência, só o próprio, que não sustenta, mas nem de perto, os valores que quer receber. E a pergunta é, senhores deputados, outra vez em jeito daquela que eu vos fiz há pouco sobre se devem estar a cozinhar o concurso comigo. Os senhores deputados acham que eu devo passar um cheque, se quiserem, por um preço de X milhões de euros, quando a informação que eu recebo da própria empresa, eu nem estou aqui a falar de outra informação que nós tenhamos, da avaliação de outros países, de outros negócios de distribuição, sobre a avaliação dos sobrecustos, quando a própria empresa nos envia informação que na última e mais recente praticamente não identifica perdas ou resultados operacionais negativos no conjunto das rotas litoral e interior. E mesmo os resultados negativos que a própria empresa identificou para as rotas só do interior, são negativos no interior, indiscutivelmente, estão muito longe. Mas, atenção, longe é múltiplos abaixo dos 3,5 milhões que pedem. Já agora, ao longo deste tempo, também estudámos alternativas, outras formas de distribuição. Tentar mobilizar, porque há muita distribuição a decorrer, os senhores deputados sabem, todos os dias há distribuição de jogos da sorte, de correio, de encomendas, de tabaco, de medicamentos. Nós analisámos e fomos à procura de soluções. Aquilo que eu acho que os senhores me pedem, eu tenho a certeza, eu se emitisse um cheque, eu estou a simplificar no cheque, 3,5 milhões quando entrasse, um dia ia-me sentar aqui para vos dar explicações. Se eu chegasse a dezembro, e porque alguém pressionou porque ia fechar rotas, fosse a correr, emitir um concurso, ou lançar um concurso desenhado a 4 mãos, com o valor que é pedido pelo incumbente, os senhores iam-me chamar aqui para prestar explicações. Eu estou cá a prestar explicações na mesma, com todo o gosto, mas felizmente não é por ter lançado um concurso ou ter lançado uma maneira de criar rendas excessivas para ninguém. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu não tenho nada contra o incumbente A, o monopolista B, o distribuidor C. É como os órgãos de comunicação social, cada um faz o seu papel. E quando fazem pressão, e fazem pressão sobre os senhores, fazem pressão sobre nós, fazem pressão sobre o país, é legítimo, faz parte da democracia. O que é que nos cabe a nós fazer? Distinguir o interesse deles, que pedem, e o interesse público. E é isso que eu estou cá para servir. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai agora usar a palavra para apresentar o requerimento do Partido Socialista, o Sr. Deputado David Amado, que pretende fazer pergunta-resposta. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. A comunicação social vive num contexto de crise. Temos vindo a assistir a uma quebra de vendas, de receitas e uma degradação das condições em que é feito o jornalismo. Esta crise é transversal a todo o setor, colocando em risco projetos editoriais e a distribuição de publicações periódicas em várias zonas do interior. Muitas vezes estas publicações são a única ligação que existe ao resto do país. Ignorar que o jornalismo é sinónimo de democracia, mas também de coesão social,
é ignorar parte do país e arriscar ficar ainda mais longe daquilo que é a informação e contribuir ainda mais para o declínio daquilo que temos visto da comunicação social. O Sr. Ministro hoje apresentou-nos um documento, um paper, sobre o ponto de situação do Plano de Ação para a Comunicação Social do Governo, que já foi apresentado em outubro de 2024. Assim, coloco-lhe a seguinte questão inicialmente. O Governo, neste Plano de Ação, previa, e soubemos hoje, que existem 4 municípios que está contemplado com o protocolo para a distribuição. Qual é o valor que foi despendido desse protocolo e quais são esses municípios e quando é que começou? Tem a palavra, Sr. Ministro. Eu creio, Sr. Deputado, portanto, houve 3 tranches, uma tranche em agosto, à volta de janeiro, primeiro trimestre de 25, uma segunda tranche em agosto. Agora é lançado um novo procedimento para aqueles 4 municípios potencialmente. Durante parte do processo, 2 dos 4 não pretenderam exercer e beneficiar deste apoio. Eu creio que o valor andará à volta de 20 mil euros cada um, mas eu vou verificar e até ao fim da audição partilho consigo, e se não for neste, depois partilho consigo por escrito, o valor concreto de cada uma destes pacotes. Creio que são 24 mil euros cada vez, ou agora partilham comigo a minha equipa preciosa. A entidade que faz a distribuição é a VASP, correto? Sim, é isso. Esta é já agora, se me permite, como esta é uma solução transitória, tinha que funcionar com base no incumbente. Já agora, uma razão, e depois não expliquei, porque é que não foram exploradas alternativas. Há várias razões. O processo de distribuição de jornais é dos mais complexos que existe, porque implica que o levantamento nos pontos de produção de impressão seja feito numa janela curta de horário à noite, entre a 1h30, 2 da manhã e as 4, 5 da manhã, e para nós mantermos os hábitos de consumo como os temos, que é as pessoas terem jornais disponíveis de manhã, que tem que ser tudo distribuído. Avançar para outras soluções, como a distribuição postal ou a distribuição de jogos, implicaria assumir que em muitos territórios do país os jornais chegariam durante o dia, mais tarde, e nós estamos a tentar desenhar uma solução onde não perturbe esse hábito de leitura. Muito obrigado. Sr. Presidente, nós também no plano de ação apresentado em outubro de 24 previa que este apoio à distribuição periódica em zonas de baixa densidade tivesse arrancado logo no ano de 2024. O Governo recusa passar um cheque a uma empresa, mesmo que essa empresa seja a única que atualmente garanta a distribuição no interior do país. O PS acompanha a preocupação com o uso dos fundos públicos. Agora, já há pouco lhe foi perguntado, já respondeu, sobre a questão. Não nos deixa de causar alguma perplexidade quando, há pouco tempo, e soubemos isto na audição na passada semana, que o Gabinete do Sr. Ministro foi proibido de falar com a entidade. Estou-lhe a transmitir o que nos foi dito na audição. Isso, para nós, obviamente, causa-nos aqui alguma preocupação, porque como é que se consegue ter um parceiro em que não se fala, que não se dialoga, como é que, sem ouvir, consegue-se resolver qualquer tipo de problema, mesmo para o protocolo anterior que existe. Mas a minha questão passa a ser outra, tendo em conta a intervenção do Sr. Ministro. É que no plano de ação de 24, inclusive, estava referido que existia a questão da VASP, porque era o único incumbente, e era a empresa que... E, aliás, pela complexidade que o Sr. Ministro referiu, que nós, na passada semana, também percebemos pela audição à administração da VASP, que de facto é uma operação complexa. A minha questão é, há pouco falou-nos nos 3,5 milhões, que era um valor excessivo, segundo o Sr. Ministro agora entendeu. Mas é que este valor de 3,5 milhões está aqui no plano de ação e foi colocado pelo Governo anterior. Portanto, como é que chegaram aos 3,5 milhões na legislativa anterior? Sr. Ministro, a favor. Muito bem. Muito obrigado. Para clarificar, continua a existir diálogo. Eu ainda há pouco disse, em dezembro, o Presidente do Conselho de Administração da VASP foi convidado para participar numa reunião com o Governo. Estava fora
do país e não conseguia estar. Se essa descrição, essa formulação do incómodo da organização significa que o Governo, a partir de um certo momento, deixou de discutir e dialogar com a organização a formatação do apoio a que ela é potencialmente concorrente, sim, fê-lo e devia fazer. E eu acho que o Sr. Deputado, se estivesse no meu lugar, fazia a mesma coisa. Dizia que as equipas técnicas não dialogam, cozinham, constroem, fazem um caderno de encargos a 4 mãos com um dos concorrentes potenciais. Relativamente ao que está no PACS, é um teto total de 3,5 milhões para um período de 3 anos. Teto. Não é uma garantia, não é um valor, não é definido e, portanto, eu não fui o autor material daquilo, mas considerando o que eu conheço hoje do setor como um teto para um período de 3 anos, provavelmente é muito mais adequado do que o valor aplicado a 1 ano e apenas à distribuição e não também partilhado com os pontos de venda. Sr. Deputado, faz favor. Não, é um teto, é como o valor para o porte pago, nós fixámos 4,5 milhões, mesmo que naquele ano se gaste 4,2 milhões de euros, como o valor para apoio à RTP para as saídas voluntárias depende do número de pessoas em concreto que adiram, da senioridade que têm, os salários que têm, os anos de casa e, portanto, quando se fazem planos de alto nível numa fase inicial com informação escassa, fixam-se tetos e depois de um teto que não é uma autorização de despesa, não tem essa natureza, a montagem de um concurso público é preciso fazer todo o trabalho de afinação que os senhores me exigem. Eu tenho a certeza que se eu tivesse emitido um subsídio, há uma comunicação que me é feita a dizer uma das soluções é, e estou a citar pela empresa, atribuir um subsídio direto ao distribuidor. Se eu tivesse atribuído um subsídio direto nesse valor de 3,5 milhões para 1 ano, os senhores deputados estavam-me aqui a chatear porque é que eu tinha feito as coisas assim. E faziam muito bem. Tal como fazem muito bem me perguntar tudo sobre o que eu estou a fazer ou não estou a fazer. Portanto, não tomem isto como nenhuma crítica aos senhores, que eu acho que tem sido, sinceramente, da maior correção e elevação possível na forma como têm colocado o tema aqui. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, podemos concluir que os 3,5 milhões não eram um valor adequado no plano inicial de 2024, quando foi apresentado. Não foi isso que disse. É para responder? Não. Estamos aqui numa fase. Pode responder. Claro que pode responder. Não sei se era uma pergunta. Não, o Sr. Ministro é que referiu que os 3,5 milhões era um valor excessivo, quando falou há pouco em resposta à Sra. Deputada do Chega. Portanto, só não fui eu que referi esse valor como excessivo, foi o Sr. Ministro, não fui eu. Pronto, mas já percebi que o Sr. Ministro, agora, depois de ter pegado neste tema, percebeu que era um valor excessivo e estava a fazer o seu trabalho. E saudamos por isso. Só para esclarecer, então, o que eu disse foi que foi o valor fixado como teto. 3,5 milhões total de despesa. Um pedido de 3,5 milhões por ano, com base no que era informarmos, se o esgotamento do teto seria excessivo. O teto era um teto que tinha que ser fixado com a informação que tinha. Não era excessiva a altura, com a informação que tinha para 1 ano apenas era aquilo. Transformar 3,5 milhões em 10,5 milhões ao longo de 3 anos, isso sim seria totalmente excessivo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Voltando também aqui novamente ao plano que apresentado em 2024, no plano, logo na segunda página, tem uma frase do Sr. Primeiro-Ministro que proferiu no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que referiu que a necessidade de defender a pluralidade, independência e sustentabilidade da comunicação social livre para garantir uma cidadania informada. O Partido Socialista não podia estar mais de acordo, sobretudo numa altura em que a desinformação e o discurso de ódio se propagam. Mas então, questiono. O Sr. Ministro, e no que diz respeito à questão da Lusa, também no plano de ação refere como objetivo o reforço da independência da Lusa, tem como objetivo contribuir para um serviço público de informação livre, transparente e de qualidade. Está na página 14 do plano de ação que foi apresentado pelo Sr. Ministro de então da Presidência. O Governo anunciou o novo Conselho de Administração da Agência Lusa, onde consta o jornalista Luís Ferreira Lopes.
que até agora trabalhava, de acordo com uma notícia de um jornal, trabalhava em projetos detidos pelo Fundo Alpac Capital, com ligações a Vítor Orbán. Já antes, sindicatos e Comissão de Trabalhadores da Lusa mostraram preocupação sobre os riscos da influência externa, de ingerência e controle de política na linha editorial. O que tem o Sr. Ministro a dizer sobre esta nomeação em concreto? Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado pela questão. Acho que a nomeação reveste um grande sinal de confiança no jornalismo português, um jornalista de referência no país, que trabalhou em órgãos de comunicação social tão diversificados como o Grupo Empresa, o Grupo Sol, o Grupo Euronews, o Projeto Eco, foi assessor temporariamente da imprensa de um Presidente da República, portanto não nenhum governo, nunca. Se nós começarmos a tentar condicionar e imaginar dependências de jornalistas face a, não é acionistas, é teorias sobre a ligação de acionistas, e a dizer que eles estão condicionados, eu diria, o que é que o Sr. Deputado está a querer dizer sobre todos os jornalistas que servem em Portugal e na Europa, na Euronews, no Sol, já agora, se alimentarmos as teorias da conspiração, o dono de um grupo grande de comunicação social privado e a umas reuniões, a uma organização chamada Bilderberg. O que é que disse disto sobre os jornalistas que lá estão? Já agora, os jornalistas que estavam a trabalhar para os órgãos de comunicação social públicos quando José Sócrates era Primeiro-Ministro, o que é que isso diz sobre eles? Eu vou-lhe dizer, eu levo tão mais os jornalistas a sério do que as insinuações. Não é que o Sr. Deputado faça, a sua pergunta é perfeitamente legítima, porque essa pergunta foi, esse boato correu. Mas eu sei que o Sr. Deputado não se revê nisso, nem acha que os jornalistas são instrumentalizados. Eu confio profundamente nos jornalistas portugueses e não acho que eles sejam instrumentos de dependência. Este, seguramente, nunca vi que fosse. Muito obrigado, Sr. Ministro. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, dá nota que registro que concorda e não foi contratado como jornalista, mas como administrador da Lusa, também só para deixar claro que foi essa a minha questão, não foi das suas qualidades como jornalista. Sr. Ministro, o Governo insiste na reorganização da RTP que leva a uma saída de 250 trabalhadores. Um por cada 4, segundo percebi. Já há pouco, penso que terá respondido qual é que é o valor que já foi despendido nessa reorganização. Tem previsão de qual é o valor previsto no total após o final desta reorganização? Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado. Há várias componentes do plano de reestruturação. Há um plano de saídas voluntárias, ao qual aportámos no total de cerca, entre recursos próprios da RTP e um aumento de capital, um valor na ordem dos 8 milhões de euros, com um retorno em um ano. Além disto, há um plano de investimento que eu creio que totaliza 80 milhões de euros entre 2025 e 2028, 34 milhões por financiar, uma parte com recursos próprios, uma parte com financiamento de endividamento, da linha de médio e longo prazo, e uma parte com aumento de capital que o Governo fará também. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma das principais medidas do referido plano de ação é o incentivo à contratação de jornalistas e a retenção de talento. Na página 20 desse plano pode-se ler-se que havia 6,5 milhões de euros para esse fim, isto que supostamente estaria em execução desde o início de 2025. O Sr. Ministro sabe quantos jornalistas já foram contratados através deste ponto? Sr. Deputado, só uma questão, Sr. Ministro, antes de responder. Este é uma audição que tem um objeto. E o Sr. Deputado está a fazer perguntas que são um bocadinho fora do objeto. Eu não estou... já não estou aqui no diálogo. Eu só estou... Nós tivemos uma audição, acabámos de ter uma audição regimental, podiam ter feito as perguntas que quisessem, podiam ter ido à segunda ronda, e, portanto, e podem. Não, mas, e assim, eu, como Presidente da Comissão, entendo que quando a gente faz um requerimento sobre determinados temas, devemos, até para que o Sr. Ministro se prepare, por acaso, esta audição
é seguida de uma outra audição que aconteceu, que é aberta a qualquer tipo de questão. Esta aqui tem um determinado objeto. Portanto, o que eu achava que faz sentido, porque senão nós, de qualquer dia, também não tem regra nenhuma, não é? Se nós apresentamos um requerimento, o Sr. Ministro vem cá sobre aquele requerimento, e depois nós fazemos perguntas sobre tudo e outra coisa, estamos a desvalorizar as outras audições. E, portanto, eu não vou, como é óbvio, impedir que o faça. Peço atenção sobre isso. Portanto, dou agora a palavra ao Sr. Ministro para responder à questão que colocou, mas acho que é importante para nós, como deputados, também gerimos. O Sr. Deputado repete. Já sei. Posso responder? Faz favor, Sr. Ministro. Essa medida é uma das 6 que está em análise, portanto a resposta é não teve, e há uma medida que, juntamente com a da formação, no total de 11 milhões de euros, nós estamos a conceber uma reconfiguração da medida. Achamos que o que faz mais diferença no valor acrescentado e no processo de transformação, para, como disse, aqueles que não estão, enfim, têm capacidade e sustentabilidade nos seus projetos e por isso têm um reforço, vale a pena um reforço para essa transformação e inovação, é reconfigurar essas duas medidas e as verbas aí alocadas a uma formação de um nível mais avançado para jornalistas e apoio a projetos na modalidade de bolsas, de projetos de inovação e transformação nas redações por jornalistas, liderados por jornalistas dentro das redações, designadamente para a aplicação de inteligência artificial. Portanto, há uma mudança e essa medida não é para realizar nos termos em que está aqui previsto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dá-lhe nota, Sr. Presidente, do reparo que fez. Dá-lhe nota também que só hoje é que tivemos acesso a como é que estava a execução deste plano, também por isso estamos a colocar mais algumas questões. Só tenho mais 2 questões, penso que não será questão, até porque o Sr. Ministro mostrou a sua disponibilidade para as responder a todas e para vir cá às vezes que fosse necessário, mas também relembro que este requerimento já foi feito há bastante tempo e só foi marcado hoje também, não foi por disponibilidade dos seus deputados, deve ter sido por disponibilidade do Sr. Ministro, portanto, aproveitando a disponibilidade do Sr. Ministro e a presença, tenho só mais 2 questões a colocar. Sr. Ministro, na RTP, só tenho mais 2 questões sobre a RTP, muito simples. Do plano diz, e bem, que tem como propósito reforçar o papel e a missão do serviço público da RTP. Mas há aqui uma questão que eu tenho que lhe colocar. O Governo obriga a redução de trabalhadores da RTP, mas ao mesmo tempo requisita jornalistas da RTP para trabalhar no Governo. Sr. Ministro, a ideia seria reter talentos na RTP ou reter os talentos da RTP no Governo? Sr. Ministro, é que repare, é porque estas requisições não podem ser substituídas. Repare, é que isso não está previsto. Sr. Ministro, faz favor. Honestamente, eu não faço ideia do que é que está a falar. Não é nenhuma provocação ao Sr. Deputado, acho que é uma pergunta legítima, não sei o que é que está a falar. Nas últimas 2 legislaturas, houve vários jornalistas da RTP que foram requisitados pelos últimos governos. Normal, não tem qualquer questão essa requisição. Agora, essa requisição não entra na substituição de trabalhadores da RTP uma vez que são requisitados. Estamos a falar já de cerca de 9 jornalistas que foram requisitados por este governo. Minha questão é simples, era em tom de ironia, se a ideia era reter os talentos que a RTP tem ou era passar esses talentos para o Governo. Apenas isso, só uma vez que não está previsto naquilo que é o plano de ação. Sr. Ministro, faz favor. Sim, já percebi, era uma ironia, era uma pequena provocaçãozinha. Não tenho número, nem controlo, como imagino, as designações de pessoas, presumo que sejam para funções de assessoria, que todos os governos e grupos parlamentares fazem, pessoas com origem em grupos de comunicação social, que significa que há também reconhecimento de valia e de talento em alguns jornalistas, quer dizer, em todos, do grupo RTP, mas também em alguns em concreto. A dimensão que nós estamos a falar é de entre 1.800 e 2.000 trabalhadores. E sendo que o tema do ajustamento não é exclusivamente, sobretudo em particular, de jornalistas. Há um ajustamento a fazer. Num universo de 2.000, o Sr. Deputado, com franqueza, está-me a falar de 9, não é? Em 2 anos, acho que as realidades não casam. Já passamos o tempo, mas
uma questão que eu não acho que seja de sumenos importância, até porque foi na audição na legislatura anterior do Conselho de Administração da RTP que um dos administradores da RTP nos falou sobre este tema, porque o serviço público presume que tenha público, todos pretendemos que a RTP tenha público, que tenha audiências. E falou-nos da questão e deu-nos um exemplo da Liga dos Campeões, em que a RTP deixou de poder ter a Liga dos Campeões, depois passou para um canal jornalista em canal aberto e um ano depois passou para canal fechado, serviço pago. A minha questão é muito simples. Não acha o Sr. Ministro que esta questão ligada ao futebol, ligada à Liga dos Campeões, era algo de serviço público e que a RTP deveria ter como transmissão em canal aberto? Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, tal como todos os ministros que me antecederam, creio, com o envolvimento de alguns outros membros do Governo, anualmente publicamos um despacho, um documento que identifica um conjunto de eventos considerados de interesse relevante e onde têm que ser garantidas condições de distribuição. E achamos que temos mantido basicamente a linha que vinha do passado, e voltámos a fazê-lo. Envolve jogos de certas competições, não apenas do futebol, mas de outros desportos, jogos olímpicos, competições de bicicletas, de ciclismo, peço desculpa. Bicicletas. Isso. E, portanto, é um juízo que nós fazemos em abstrato para o tipo de classificações daquela forma e que depois pode ser concretizado de várias maneiras. Eu não sei se o Sr. Deputado estava a dizer isto, mas eu não acho que a RTP exista para ter público. A RTP existe para fazer serviço público e suprir uma falha de mercado que o mercado concorrencial e da oferta privada e não pública teria, seja em certos conteúdos, seja em certas características do serviço informativo. É uma discussão que o país pode ter. Se acha que a divulgação a transmissão de jogos de futebol da Liga dos Campeões numa certa cadência corresponde a esse conceito imprescindível que deva existir dinheiro dos contribuintes para pagar. É preciso não esquecer isto. Isto não há almoços grátis. Se há um produto qualquer que é passado num canal da RTP, como um filme, 10% da cave é aplicada pela RTP em compra de produção independente. Se são comprados direitos de uma competição desportiva, de um certo programa de entretenimento e etc., isso é pago por nós. E a questão é se essa é a nossa prioridade. Eu, no meu despacho, o despacho que eu revelei é aquele, naqueles temas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminou. Portanto, vamos agora dar... Faz favor para... Interpretação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. Só breve, Sr. Presidente, obrigado. Sr. Presidente, eu também sou um formalista e devo dizer que tenho simpatia pela sua ideia de nos mantermos dentro dos temas de cada audição regimental. Mas eu, noutra comissão, ainda há muito pouco tempo, estive em audições a requerimento sobre temas específicos em que os próprios membros do Governo tiveram iniciativa de falar de outros temas. E estaria longe de nós criticar o membro do Governo por aproveitar uma circunstância parlamentar para falar de outros temas relevantes. Não me parece adequado que o Sr. Presidente chame a atenção a um deputado que está a intervir dessa maneira como o fez em relação a isso. Penso que todos nós conhecemos as regras, todos nós sabemos que um deputado tem uma latitude da forma como se posiciona e todos nós temos a responsabilidade e o senso para julgar o que é que está correto e o que é que está incorreto na forma como os demais deputados se comportam. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputada Patrícia Carvalho. Interpelação à mesa, faz favor. Esta reunião já vai longa e assim vai continuar. Obrigada, Sr. Presidente. É para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos relativamente à acusação aqui que lhe foi feita aqui pelo deputado do Partido Social Democrata. É preciso não esquecer que o deputado pelo deputado do Partido Socialista, quando o deputado do PS estava a falar, falou mais 2 minutos do que aquilo que está na grelha de tempos. E houve aqui
uma colaboração de todos para que pudesse finalizar a sua intervenção, quando podia, pelo menos, ter acelerado a velocidade com que estava a falar, só para, exatamente, cumprir o que está no regimento, até porque já estamos todos cansados, porque é a segunda audição hoje. Ainda temos um plenário a seguir. Portanto, quando se pede que se cumpram regras, têm que ser as regras todas, e não são só algumas e só para alguns. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Antunes, faz favor, para uma interpelação à mesa, certo? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu julgo que, relativamente a esta matéria, e no seguimento da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, a melhor regra tende sempre a ser o bom senso e, naturalmente, que há situações em que é perfeitamente legítimo que tanto um deputado como um membro do Governo possam, em certa medida, fugir um pouco do tema que nos traz aqui. Agora, neste caso, parece-me que a fuga é demasiado flagrante, porque, efetivamente, no fim de uma audição regimental, onde pode ser perguntado tudo e mais alguma coisa, a seguir há uma audição que versa sobre dois temas específicos, que é a Lusa e a distribuição dos jornais, e nessa mesma audição temática, digamos assim, o Sr. Deputado insiste em fazer questões que poderia ter feito na audição anterior. E poderia ter feito uma referência, poderia ter sido uma mera referência. Agora, eu diria que mais de 50% da intervenção do Sr. Deputado foi sobre temas que nada têm a ver com o requerimento que o próprio partido apresentou. É que não estamos aqui a falar de uma audição que tivesse sido requerida só por outros partidos que não o Partido Socialista. O Partido Socialista requeriu esta audição. É que, se for assim, no futuro, deixamos de ter qualquer ligação entre aquilo que é a parte formal, o requerimento formal que é apresentado, e depois aquilo que é aqui a audição material. Começamos a apresentar requerimentos sobre uma matéria, chegamos aqui e aproveitamos para perguntar ao membro do Governo tudo o resto e nada daquilo que nos fez agendar a audição. E, portanto, o Sr. Deputado Porfírio Silva, com o devido respeito, eu julgo que o Sr. Presidente de Comissão fez muito bem. Aliás, em minha opinião, até o deveria ter feito antes, ter feito o alerta mais cedo, porque, efetivamente, aquilo que o Partido Socialista aqui fez é um desrespeito pelo funcionamento da Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, fazendo apenas um comentário, acho que é uma questão de bom senso, e, portanto, estamos aqui, toda a gente percebeu o que eu quis dizer e como é que pretendi gerir aqui os trabalhos, e, portanto, total liberdade e até flexibilidade que eu tenho tido para gerir aqui os trabalhos. Mas pronto. Vamos continuar a nossa audição, que ainda nos falta a terceira parte da reunião, que a seguir é esta audição, e, portanto, não esquecer isso. Antes do Deputado Gonçalo Capitão, pelo Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Já está tudo dito, mas de qualquer maneira o Partido Social Democrata não podia deixar de intervir, e então proponho-lhe uma coisa diferente. O Sr. Ministro é jurista de formação, vou-lhe propor uma espécie de alegações finais. Sem procurar despertar polémicas onde ficamos com a certeza de que não as há, mas para dissipar qualquer sombra de nebulosa, qualquer dúvida que subsista, porque isso não favorece a democracia nem a informação, e, portanto, a dúvida sistemática até corrói o que é a democracia, e é nesse sentido que lhe vou fazer perguntas, que pode dar respostas rápidas à sua vontade, porque é mesmo só, digamos assim, para assentar a matéria dada. Só não digo que estou a combater uma eventual política do empadão, primeiro porque a imagem não é minha, e segundo porque se digo muitas vezes empadão a esta hora, sou capaz de desfalecer. Sr. Ministro, vamos recuperar o tema do debate, até encaixando um pouco na intervenção do meu colega. Estávamos a falar da distribuição da imprensa no interior, nos territórios de baixa densidade, e no facto de haver uma empresa que tem um monopólio que disse que podia deixar de distribuir. Era isto que estava em causa. Ora, nós no PSD queremos sobretudo verdade e não o soundbite, e procuramos servir os portugueses e não ganhar um campeonato de likes. Portanto, Sr. Ministro, um primeiro conjunto de perguntas diretas e objetivas. Tem ou não solução para o interior? É um imperativo de Estado assegurar esse fornecimento de informação no interior? Há disparidade de rentabilidade do ponto de vista empresarial entre uma rota interior e uma rota litoral? Segunda pergunta. Há ou não alternativa a um monopólio natural? Embora ele não seja em si o fim do mundo, se tiver de acontecer, acontece e até agora funcionou, mas existem alternativas? Primeiro conjunto de questões. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado. Se calhar começo com as duas últimas perguntas. Se há uma disparidade de rentabilidade nas rotas, parece-me inevitável, é evidente. Não é? É como nós vemos isso em vários serviços de distribuição, de bens essenciais, na eletricidade, na água. O mesmo percurso
de 10 km ou de 100, se for pago por 10 compradores ou pago por 1000 compradores, ou por 1000 unidades versus 10 unidades, se for por 10, o custo imputado a cada unidade é muito maior, portanto, é muito menos rentável. Distribuir qualquer coisa à partida, onde há muito mais aglomerado populacional, muito mais compradores e unidades compradas por quilómetro de distância percorrida, evidentemente vai sempre dar mais rentabilidade no interior, no litoral, muito menos rentabilidade no litoral. O fenómeno agrava-se especialmente na imprensa escrita, porque há uma queda brutal, o Sr. Deputado Alfredo Maia chamava a atenção para isso, na circulação paga, então em papel é mesmo muito significativa. No interior, além das pessoas estarem a comprar menos jornais, há menos pessoas para comprar. E, portanto, a situação é mais grave. Além disso, naturalmente, há custos de distribuição que aumentam. Portanto, tudo isto, chamar a atenção para isto, e o incumbente monopolista chamar a atenção para isto, é natural e faz sentido e tem razão. Há um agravamento dos custos e há uma diminuição das receitas. Como é que isto se resolve? Em primeiro lugar, para percebermos se há uma situação global de monopólio natural, é preciso ver as características. É possível que haja. Ele trata-se, no melhor das hipóteses, com regulação e concorrência à entrada no monopólio. É isso que nós procuraremos fazer. Para perceber a rentabilidade global do negócio e as suas oportunidades das chamadas economias de escala, rede e gama, isto é, ser mais gente ou menos gente por unidade, poder combinar com outros produtos distribuídos na mesma rota e ter mais ou menos gente a consumir e depois a estrutura poder ter uma certa dimensão para absorver custos unitários fixos, ou custos fixos que depois podem ser convertidos em unitários. Sugere que pode haver uma grande compensação das perdas nas rotas do litoral perda das rotas do interior por ganhos que são muito significativos nas rotas do litoral e na venda de outros produtos. Ainda assim pode subsistir um desincentivo económico e é isso que justifica, na avaliação que fizemos, assegurar um incentivo económico à subsistência desta distribuição. Como? Por se tratar aparentemente de um monopólio natural, que nós achamos que se manterá dividido em dois, introduzindo alguma concorrência, fazendo não um, mas dois concursos, não um incumbente único no país, mas potencialmente dois, se forem duas entidades a ganhar cada uma das regiões diferentes, a metade norte do país e a outra metade sul do país, com alguns apoios à distribuição para assegurar a abertura ou o funcionamento de rotas para esses territórios de baixa densidade, mesmo que haja desafios de rentabilidade, e depois complementar estes apoios por concurso público concorrenciais às rotas do interior com apoios a pontos de venda no interior. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, entramos então agora na sustentabilidade do modelo. Está confiante que esse modelo é sustentável e duradouro e, por outro lado, e talvez ainda mais importante, que assegura o pluralismo e a isenção do Estado? Por outro lado ainda, o facto de, digamos assim, foi usado aqui o exemplo do futebol, deixarmos de usar os agentes e passarmos a dialogar com o clube e com os jogadores, ou seja, com os postos de venda e com as empresas de comunicação social, eu gostava que detalhasse mais as vantagens que vê nesse modelo e, por outro lado, devo dizer-lhe que, precisamente, o presidente da empresa monopolista disse que os jogadores e os clubes não estão com saúde para isso. Ele disse que os postos de venda estão a encerrar e que as empresas estão com dificuldades financeiras. Não verá aqui alguma resistência, talvez até à mudança? Eu lembro-me que o cinema passou para o multiplex, o que eram os clubes de vídeo passaram para o streaming e o rolo de fotografia passou para o digital. Isto será apenas uma resistência, talvez, à mudança? E, por outro lado, pergunto-lhe, esta já é mais filosófica, que é para não dizer capciosa quase, não era mais fácil para si? Não mantinha mais amigos se não mexesse em nada? Faz favor, Sr. Ministro. Sim, não é? Se nós vimos para reformar, se mexemos em alguma coisa, todos os interesses com o status quo ou com desejos de receberem mais, agitam-se. Eu vejo isso como um exercício, enfim,
normal em democracia. É evidente que há alguns exercícios que ultrapassam um bocadinho de pressão, ultrapassam um bocadinho os limiares da decência, mas estamos cá nós todos para não ligarmos a eles e para nos protegermos e protegermos a decisão pública disso mesmo. O que é que eu lhe posso dizer sobre a sustentabilidade do modelo, que é a questão mais importante? Que não haja dúvida. O mundo inteiro está a transferir o consumo de notícias por jornais, produzidos com qualidade, de forma profissional, além de uma parte para as redes sociais de informação desintermediada, mas mesmo no jornalismo de qualidade, para o consumo do papel para o digital. E, portanto, o papel é uma atividade que está a reduzir. Eu não vou inventar aqui a ideia, nem coisas fatalistas, se vai morrer, se não vai morrer. O ponto não é esse. O ponto é que nós estamos numa fase do ciclo de vida da nossa comunidade em que há um grupo da população com níveis de literacia e de acesso ao digital que não permitem que nós assumamos um digital only, usando a linguagem de alguns serviços públicos. Portanto, tem que haver distribuição em papel, porque há pessoas mais velhas, com menos acesso a meios digitais, que precisam, para continuar a ter o único meio de acesso, além da televisão, mas isso é outro modo, a notícia de imprensa tem que ser escrita. E depois é particularmente doloroso pelo aquilo que falámos no interior. E, portanto, essa combinação justifica para mim que haja algum tipo de intervenção. E, portanto, é aí que subscrevo o que dizem diretores de jornais, donos dos órgãos de comunicação social, o dirigente do monopolista. Há lugar a algum tipo de intervenção pública. O que é que nós procuramos fazer? Focá-la nos segmentos. Quando nós dizemos que dialogamos com as empresas de comunicação social, é empresas de comunicação social porque nós dizemos que para haver um alinhamento de incentivos económicos, nós temos a certeza que estamos a colocar o dinheiro exatamente na medida do necessário. É importante, agora desculpem fazer isto outra vez, por se eu usar a expressão portuguesa, acho que sou incompreensível, que é haver um bocadinho de skin in the game, é uma característica, é um desenho institucional habitual em coisas como estas e, portanto, os órgãos as empresas de comunicação social que têm os seus jornais distribuídos também, como participam os custos, já pagam uma parte significativa, aliás, com os descontos que fazem ou a retenção pelo distribuidor de uma parte do preço. Portanto, o diálogo é para esse efeito. O apoio não é às empresas de comunicação social, eu prefiro até não o fazer nesse plano, e, portanto, uma parte é ao distribuidor e uma parte é aos pontos de venda. Relativamente à relação concreta com os pontos de venda, confiamos nos municípios para fazer essa gestão para o seu território em função das características de cada território. É muito diferente, agora está na moda, não está na moda, mas tem sido falado o município de Penamacor, ou o município de Freixo de Espada à Cinta, ou o município de Alcotim. Tem características muito diferentes de outros municípios em territórios de baixa densidade, como do meu distrito de Penadono ou de Sernancelho. E, portanto, o perfil de distribuição de pontos de venda tem que ser diferente. E eu acho que aí confiamos nos municípios e o diálogo é com eles, para eles terem a relação com os pontos de venda e, eventualmente, complementarem o apoio também. Relativamente à distribuição, houve muito diálogo na compreensão do problema, dos desafios. Não pode haver passar de um diálogo que aconteceu numa certa fase para uma culinária conjunta de um caderno de encargos que tem que ser de um exercício que tem que ser aberto e concorrente e transparente. E, portanto, dessa parte é que o incumbente já não pode participar. Se o incumbente, agora com a legitimidade de que esteve fora do cozinhar do caderno de encargos, vencer num mecanismo concorrencial, encantados da vida eles próprios, e se os portugueses continuarem a ser servidos por essa via, eu não tenho nenhuma preferência, é-me absolutamente indiferente se é uma empresa de correios, se é uma empresa de distribuição de tabaco, de fármacos, de jornais, de brindes, de jogos da sorte que faz aquilo. Sei uma coisa, eu vou dar a oportunidade a outras organizações e à própria organização de olhar para a sua atividade, procurar apresentar um modelo de negócio e uma solução sustentável, com apoio público. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz favor. Só para terminar, Sr. Ministro, duas questões que só me responsabilizam a mim, mas não consigo descaracterizar-me totalmente, acho que estou a ser muito comedido até. Uma delas, é só de sim ou não. Eu noto uma certa tendência. Eu acho que o Sr. Ministro e o Ministro anterior foram uma inspiração em termos de proatividade para o Partido Socialista. Porque a produtividade do Partido Socialista aumentou extraordinariamente nesta matéria desde 2024 e desde que saiu o Plano de Ação para a Comunicação Social. Eu não sei se nota essa tendência, esta é uma pergunta que deixo no ar. Em segundo lugar, foi difundida a tese do Ministro Bom e do Ministro Mau
sendo o Sr. Ministro o Ministro mau nessa tese. Eu vejo aqui apenas uma reação precisamente à mudança e nada mais do que isso, porque, e era isto que gostava que me confirmasse, na realidade eu vejo uma saudável continuidade do essencial das suas políticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dizer ao Sr. Deputado do PSD, Bruno Faria, para fazer agora a sua intervenção, porque o Sr. Ministro já está a queimar o tempo e depois ver se conseguimos concentrar a resposta. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, o acesso à informação é um pilar essencial da nossa democracia. Numa sociedade livre e plural, nenhum cidadão pode ser discriminado em função do território, no livre acesso à imprensa, ao debate público e à diversidade de opiniões. Viver no interior do país não pode significar ter menos direitos, menos informação ou uma participação democrática diminuta. A coesão territorial começa também aqui, na garantia de que a democracia chega todos os dias a todo o território nacional. A democracia não é um conceito abstrato. Vive de mecanismos concretos, do acesso efetivo à informação e da possibilidade real de todos os cidadãos participarem de forma esclarecida na vida pública. Reforçar estes mecanismos é um investimento de grande importância nas pessoas e no nosso país. Porque uma democracia informada é mais forte, mais justa e mais resiliente. A situação da distribuição de imprensa no interior não é nova, Sr. Ministro. Durante anos foi sucessivamente adiada, sem decisões estruturais e sem respostas claras. Isto é, até o passado ano de 2025. Mas este Governo decidiu, então, enfrentar o problema com responsabilidade, medidas concretas e com uma visão orientada para o interesse público. A duplicação do porte de PAC constituiu um reforço relevante no apoio à imprensa regional e local, particularmente no interior, e foram encontradas soluções em municípios onde as rotas de distribuição estavam a encerrar. Estas decisões mostram que é possível agir com seriedade e com compromisso democrático. Neste contexto, Sr. Ministro, pergunto-lhe se pode reafirmar que o Governo encara o acesso à informação como uma questão central da democracia e da coesão territorial. Pergunto-lhe também se pode garantir que nenhum cidadão será discriminado no acesso à imprensa em função do local onde vive, assegurando que o interior do país não fica para trás no exercício pleno dos seus direitos democráticos e, ao mesmo tempo, é essencial que a resposta a este problema não comprometa princípios fundamentais de boa governação. Defender o acesso à informação não pode significar criar dependências, ceder a pressões, abdicar da transparência e da responsabilidade na utilização de recursos públicos. Por isso, pergunto-lhe, por fim, ainda se pode confirmar que qualquer solução futura será estrutural, transparente e concorrencial, protegendo simultaneamente os cidadãos, os contribuintes e reforçando, não enfraquecendo, a qualidade da nossa democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalo Capitão, sobre a sua pergunta sobre o Ministro bom e ótimo, eu discordo. Não, do bom e do mau, não é? Por uma razão, é que o Ministro Pedro Duarte não era bom, era ótimo. Quanto à minha avaliação, os resultados falarão por mim. Mas é sempre um gosto de vir aqui ser pressionado para correr mais e fazer mais. E se, com o nosso ímpeto reformista, transformador, aumentarmos tanto a produtividade do país, que até o Partido Socialista produz mais, serei um homem felicíssimo. Relativamente às questões do Sr. Deputado Bruno Faria, sim, é isso mesmo. Nós estamos muito comprometidos com a aliança entre informação e jornalismo e comunicação social livre, independente, profissional, sustentável, a democracia e a coesão territorial. O porte pago, a distribuição garantida nestes 4 municípios onde estava em crise, o novo modelo para apoiar a distribuição da imprensa escrita, as publicações de projetos financiados por fundos europeus, das deliberações autárquicas na comunicação social regional e local, o tempo de antena, o alargamento, o reforço da verba e agora o alargamento do tempo de antena em outras eleições ou nas várias eleições, são tudo medidas que vão e confirmam neste sentido. Nós pomos as nossas ações onde as nossas palavras estão. E nós estamos a concretizar essa combinação de valores por medidas que estamos a tomar. Umas tomadas e lançadas pelo Ministro Ótimo, outras que estão a ser executadas e algumas lançadas por este humilde Ministro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dá a palavra ao PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por fazer uma nota prévia relativamente à questão que eu coloquei quanto às sinergias. Eu não me referia especificamente ao sistema de verificação de factos a partilhar entre a Lusa e a RTP. Eu falava mesmo de sinergias em termos de produção jornalística. E era nesses termos que eu colocava a questão. Bom, eu tenho que regressar ao tema Lusa, desde logo para salientar a importância essencial desta empresa fornecedora de notícias, a que nós podemos chamar, com toda a propriedade, a redação-mãe de todo o sistema informativo português, desta indústria, e ainda por cima, com o facto importantíssimo de ela fornecer uma matéria extraordinariamente, uma matéria-prima à indústria extraordinariamente sensível, o que significa que a agência Lusa deve ser irrepreensível do ponto de vista das obrigações de fornecer uma informação absolutamente isenta, absolutamente plural e, portanto, a arquitetura da governação desta empresa, agora 100% de capital público, deve ter essas especiais obrigações em conta. A verdade é que o modelo de governação foi tratado sem ouvir todos os parceiros, nomeadamente os sindicatos representativos dos trabalhadores, e especialmente os jornalistas, que, como sabe, a esmagadora maioria dos trabalhadores da agência, mas, por outro lado, tudo isto foi tratado subtraindo à Assembleia da República a discussão e a decisão que a Assembleia devia ter tomado. Numa resposta ao PCP, que foi entregue ontem, o Sr. Ministro vem dizer que os estatutos não carecem de intervenção legislativa. Isto é muito discutível, não é? É muito discutível. E já agora, justamente, eu acompanho a tese do Sr. Deputado Porfírio Silva, segundo a qual isto não pode ser tratado por um mero ato societário. Com a agravante que, através desse ato societário, que aliás tem um comando a montante do Governo, que representa o acionista-Estado, estão a ser dadas instruções ao Parlamento, coisa que me parece ilegítima, uma vez que está combinado constitucionalmente que o Governo não dá ordens ao Parlamento. Bom, e portanto, Sr. Ministro, tenho que perguntar-lhe concretamente, correndo o risco de repetir um pouco as perguntas do Sr. Deputado Porfírio Silva, como é que o novo modelo prevê a eleição de 3 cidadãos para o Conselho Consultivo pela Assembleia da República, se o Parlamento não foi chamado a decidir se quer ou não quer fazer eleger alguém? Como é que prevê a apreciação de relatórios e contas, dos planos de atividades e orçamento, se o Parlamento nem sequer decidiu, nem consta pelos vistos que a intenção do Governo a fazer com que o faça, fazer esta apreciação? E como é que prevê, Sr. Ministro, que esta Comissão ouça o Conselho de Administração e a Direção de Informação da Lusa, aliás, replicando um modelo que já existe nos estatutos da RTP, esses sim aprovados por uma lei da República? Refiro-me concretamente ao artigo 5º dos estatutos, que prevê estas mesmas audições. Ora, é para estas questões que justamente gostaria de ter algumas respostas. Sr. Ministro, tenho que lhe chamar a atenção de uma coisa muito importante. No próximo ano, a agência Lusa completa 40 anos de atividade. Já é ainda este ano, é no final deste ano, tem razão. E, aliás, ao cabo de uma aventura muito mal sucedida de um governo AD, que inventou uma coisa chamada, como queria destruir a ANOP, lembro-me bem, já estava na profissão, há 45 anos, que pretendia destruir a ANOP e inventou uma coisa chamada Notícias de Portugal. Bom, a pergunta que eu tenho que fazer-lhe é que agência Lusa, com que robustez, com que garantia de futuro vai ser celebrada
nos seus 40 anos. Eu, sobre a VASP, 2 ou 3 perguntas muito rápidas. Tomei boa nota das explicações que o Sr. Ministro aqui deu. Referiu os problemas das economias de escala num setor que é muitíssimo complexo, e é de facto, nós podíamos aqui discutir sobre as causas a montante, e referiu um dado para nós importante, que foi tratado na audição aqui, nomeadamente da VASP, que é o facto de as rotas e as viaturas da VASP estarem já hoje a transportar outros produtos para além das publicações periódicas. Eu próprio perguntei qual é o peso dessa atividade. Não sei se suplementar, se principal hoje em dia, sobretudo nas rotas mais longas, mas eu gostaria de saber se o Governo possui dados objetivos que nos permitam aferir do peso específico dessa atividade, suplementar ou principal, em relação aos custos com a distribuição de publicações periódicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu folgo em saber que, além deste papel transformador, portanto, se calhar o Sr. Deputado Gonçalo Capitão pode ser o Ministro ótimo, Pedro Duarte, e eu posso ser só o Ministro transformador. Além também posso ser o Ministro despertador, porque parece que despertámos o PCP. O PCP agora, depois de 8 anos no Governo, quer dizer, a apoiar o Governo, nunca pensou em pôr os estatutos da Lusa, que já era dominada e, portanto, já tinha uma característica de uma empresa pública, com os estatutos regulados por diploma legislativo. Nem regular nada sobre a vinda aqui, nem sobre a existência de um Conselho Consultivo que minorasse e fiscalizasse as interferências do Governo. E, portanto, felizmente, até o ímpeto transformador do Governo serve de despertador para preocupações que nunca existiram quando os problemas potenciais lá estavam, mas não tinham solução. Os problemas existiam, o Governo nomeava diretamente, não haviam estatutos numa lei, e não se diga que o Estado não tinha controle, tinha a maioria do capital, nomeava o único administrador executivo, o administrador financeiro, mas nessa altura, pelo lado da esquerda, estava tudo a dormir para este efeito. E pronto, é uma nova vocação que eu tenho, é a vocação despertadora. Relativamente ao envolvimento dos trabalhadores da Lusa, eu reuni, Sr. Deputado Alfredo Maia, com a Comissão de Trabalhadores, e já agora com a Direção de Informação, que também são trabalhadores. Mas não tem uma vocação de representar os trabalhadores. O órgão interno de representação dos trabalhadores é a Comissão de Trabalhadores, e reuni com eles, ouvi as suas propostas sobre a governação da Lusa e acolhemos várias, devo dizer. Sendo que eu estou perfeitamente ciente que as empresas de comunicação social têm jornalistas e depois têm um conjunto de outros trabalhadores com outras especializações e que têm características diferentes. Para que fique claro de uma vez por todas e até usando a sua linguagem acertada das redações, o projeto de sinergias entre a Lusa e a RTP tem como limite a preservação da independência editorial de ambas e não visa, na minha mente, criar uma redação única. Física e organizativamente devem ser organizações separadas e redações separadas. Relativamente à Lusa, que eu espero ver em novembro deste ano, quando celebrar 40 anos. Bem, a Lusa que está a implementar e a receber e a usufruir do maior esforço financeiro que algum governo fez desde a sua criação e foi feito por este governo da AD. O primeiro, creio que não foi um governo da AD, era um governo só do PSD. No momento da criação, creio que foi em 1986, portanto, o professor Cavaco Silva, era só o governo. Nós gostamos muito de estar no governo com o CDS, mas era só um governo do PSD. Mas este é simplesmente um momento de maior crescimento, de maior reforço. Não foi só a compra de 100% do capital, os 2,5 milhões. Foi os 5 milhões que já lá estão. Os 2 milhões adicionais para fazerem descontos aos órgãos de comunicação social, exatamente porque vários dos senhores deputados disseram, e muito bem, a Lusa produz para alimentar outros órgãos de comunicação social. E nós entendemos que deve produzir mais
cobrando menos a estes órgãos de comunicação social, quer nacionais, quer locais. Pode, por exemplo, também, na ótica de prevenir o deserto noticioso, reforçar as parcerias com a comunicação social regional e local, que acedem aos produtos da Lusa, mas também podem contribuir, se quiser, as suas assinaturas de produtos de Lusa, em parte, poderem ser remuneradas em espécie com própria produção dos meios de comunicação social regional e local para a Lusa, que depois, obviamente, tem que estar sujeito a todos os padrões editoriais da própria Lusa. E, portanto, tenho a certeza, a Lusa de novembro de 2026 tem uma robustez de capital, um plano de modernização, um investimento em curso, uma governação mais saudável, mais plural, mais transparente do que alguma vez teve. E isso, parte concretizado e parte a concretizar nos próximos meses, eu acho que nos vai deixar seguramente com a Lusa mais forte que já existiu, mas mais independente do que alguma vez foi, no que me diz respeito seguramente pelo meu estilo de governação, pelas regras que criámos seguramente isso. Relativamente ao tema da VASP, não creio que me caiba aqui revelar. Eu creio que a informação que tenho talvez me permitisse chegar a alguma conclusão sobre essa matéria. Não fiz essa avaliação nessa ótica, mas não me cabe, creio eu, revelar essas características sobre o modelo de negócio interno e a repartição de custos e receita da própria organização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho inscritos para a última ronda de 2 minutos 2 deputados do Partido Socialista, certo? Portanto, Sra. Deputada Aida Carvalho, faz favor, 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, dar boa nota do reparo dos deputados do PSD em relação ao desempenho positivo dos deputados do Partido Socialista. Portanto, agradecemos essa boa nota. Dizer-lhe que, efetivamente, Sr. Ministro, Portugal vive num verdadeiro deserto de notícias. Cerca de 45 concelhos em situação de deserto e 38 concelhos em situação de semideserto. Isto significa que num terço do país já não existem jornais nem rádios locais capazes de assegurar o direito constitucional à informação e ao escrutínio da vida pública. Esta situação agravou-se naturalmente com o anúncio da VASP de cessar a distribuição de jornais e revistas em 8 distritos, com um impacto de cerca de 1.200.000 habitantes, entre os quais também o distrito da Guarda. Esta medida compromete de forma objetiva o acesso às populações à imprensa. Sr. Ministro, esta intenção é claramente penalizadora para estes territórios. A leitura de jornais é uma questão cultural e decisiva para a preparação do conhecimento. Defender o acesso aos jornais é um pilar fundamental da democracia. A inexistência de meios de comunicação regionais e locais não é apenas um problema económico, é sobretudo um problema do Estado, da democracia e da igualdade de oportunidades entre territórios. Um país sem informação local é um país sem voz nas suas periferias. Por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe, que medidas concretas pondera o Governo adotar para garantir a continuidade da imprensa regional e local? O Sr. Ministro deu nota que há 4 concelhos em que foram implementadas medidas temporárias. Que concelhos são estes e se estes concelhos integram o Distrito da Guarda? E que mecanismos serão criados para assegurar que todos os cidadãos, independentemente do território onde vivem, tenham efetivamente acesso à informação e ao pluralismo mediático? Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem uma inscrição da deputada Patrícia Carvalho, para fazermos alternado do Chega. Faz favor, Sra. Deputada. 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se calhar não fui muito clara na minha anterior intervenção. Nós não estávamos a pedir que emitisse um cheque em branco. Nunca foi essa a questão. Aliás, eu disse que concordava consigo na medida em que o dinheiro público não deve servir, nem deve ser injetado em empresas privadas só porque sim, sem qualquer regulamentação, sem qualquer controle, sem qualquer cautela. E também disse que, para fazer face àquelas que são as pressões que uma empresa privada está a fazer, porque é que tem um monopólio do negócio no momento, que era preciso então o Governo estudar e apresentar uma proposta que resolvesse esta questão, porque só assim poderá deixar de estar a sofrer uma pressão por parte de uma empresa privada, seja ela qual for.
tanto a mim como ao grupo parlamentar do Chega, é indiferente se é a empresa A, se é a empresa B ou a empresa C que faz a distribuição. O que realmente nos preocupa, e é isso que está aqui em causa, é que não podemos ter cidadãos em diversas zonas do território que não têm acesso à informação, como se fossem portugueses de segunda, quando não são. Têm os mesmos direitos que têm os portugueses que vivem em Lisboa, no Porto, Coimbra, Algarve, onde for. E ao mesmo tempo, o que nós pedíamos e pedimos é uma solução que garanta que todos têm acesso à informação, independentemente do local onde vivem, e que os jornais e as revistas chegam lá. Depois, se as pessoas os querem comprar e consumir aquele produto, isso já não nos diz respeito a nós enquanto Estado. Isso já vai daquela que é a opção que cada pessoa tem. Mas aquela que é a função do Estado é garantir que aquele serviço existe em todo o território nacional. E já agora, que parece que o Sr. Ministro é o Ministro que desperta, se puder ser também o Ministro que notifica, isto no sentido de poder haver aqui uma maior partilha de informação sobre este processo entre o Sr. Ministro, o Gabinete do Sr. Ministro e os deputados desta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora usada a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, nós não podemos ter no país portugueses de primeira e portugueses de segunda, não podemos ter territórios de primeira e territórios de segunda. Todos os portugueses têm de ter acesso à informação, independentemente do seu código postal. E hoje, o país e o interior do país corre o risco de as pessoas que lá vivem de não terem acesso a essa mesma informação, de não terem acesso a jornais e revistas da imprensa nacional. E por isso o que está aqui em causa é, como já foi aqui referido, um tema de serviço público, um tema de coesão territorial, um tema também de salvaguarda da democracia e também, como disse, acesso a todos os portugueses de informação. E por isso tenho apenas 3 brevíssimas perguntas para lhe colocar. A primeira é a seguinte: se amanhã o operador que hoje está a cargo de fazer este trabalho de distribuição de imprensa no interior não distribuir mais nenhum jornal no interior, o país fica ou não fica sem jornais, isto é, o interior fica ou não fica sem acesso a jornais. E se for o caso, primeiro, quem é a responsabilidade política de quem está há 2 anos ou há quase 2 anos em governação, e porque é que o Governo não fez nada para evitar esta potencial ruptura de jornais para as pessoas que vivem no interior? E terceira e última pergunta: se nos pode concretizar quais são as medidas em concreto que estão a ser desenvolvidas para que esta situação fique salvaguardada e, sobretudo, qual é o calendário? Porque não vimos aqui da parte do Governo e do Sr. Ministro qualquer compromisso de calendário no que diz respeito à salvaguarda de que os jornais serão distribuídos a todo o país, designadamente no interior. O Sr. Ministro aqui auto-intitulou-se como Ministro Transformador e Ministro também Despertador. O que nós queremos mesmo é que o Sr. Ministro não seja o Ministro que falhou com o interior ou o Ministro que falhou com a informação do interior. E por isso é isso que lhe deixamos aqui como repto e estas 3 breves questões. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Srs. Deputados, por esta sessão. 2 considerações gerais. Uma relativamente ao que disse a senhora Deputada Patrícia Carvalho do Chega, um pouco em jeito de clarificação, e eu percebi, não queria dizer o inverso, que eu sei que não estão a fazer um jogo com as vossas questões, o jogo de pressão de um agente económico. São manifestadas preocupações, intenções, ameaças, possibilidades ou riscos, e os senhores deputados legitimamente as colocam. E tenho a certeza que não vão fazer, mesmo quando algumas dessas pressões ultrapassem os limites da decência, como às vezes acontece. Não é as vossas, as tentativas de pressão externa. E, portanto, sei que não está, e estarão sempre, e respondo com isso à senhora deputada também, Aida Carvalho, ao senhor deputado Nuno Fazenda, e ao seu pedido, terão sempre da minha parte disponibilidade para vos habilitar com mais informação. Eu procurei aqui, não perguntaram valores, ainda bem, escuso-me de partilhar mais valores concretos, mas eu vi os valores que recebi, portanto, percebo o risco, consigo analisar o risco e percebo o que é que são cada uma das medidas. Por outro lado, eu valorizo o esforço
do Grupo VASP e do seu principal, creio que acionista, e Presidente do Conselho de Administração, que, por um lado, pede, exige, reclama, ameaça e etc., por outro lado, tem preservado a distribuição. Eu intuo que parte disto, com base na informação que tenho, é porque, globalmente, perder o negócio, dizer aos jornais que já foram proprietários da VASP, que devem lançar um produto, têm que lançar um distribuidor alternativo, têm que contratar outras soluções, devem procurar outras empresas. Provavelmente não justifica para a dimensão do que está em causa da sustentação. Por outro lado, há de haver, provavelmente, no Sr. Galinha e na VASP e nos seus administradores e acionistas, também um interesse de ajudar a colaborar no interesse do país. Presumo. E por isso é que, indo recebendo algumas, apenas para 4 municípios, que não, nenhum deles é do Distrito da Guarda, creio que são 2 de Bragança, um de Porto Alegre e um de Faro, dos 4, a VASP foi recebendo este apoio transitório, foi preservando a sua atividade. O calendário é este. Eu, a 18 de dezembro, apresentei a solução às empresas. Poucos dias depois, a ANMP, para os 2 braços do modelo dual, apoio aos pontos de venda, apoio ao segmento da distribuição. Voltei a contactar as empresas de comunicação social, que me informaram que deverão dar a resposta à nossa proposta nestes próximos dias. Com base nessa resposta, nós tomaremos decisões finais de modelação deste modelo dentro desta linha, partilha de responsabilidades, ajuste aos custos, ao que nós fazemos de avaliação dos sobrecustos efetivos ou perdas não compensáveis por economias de escala, gama e rede, e, portanto, apresentá-las-emos para breve. Eu não seria tão otimista quanto a senhora a deputada Patrícia Carvalho, de que se nós apresentarmos uma solução amanhã, há 1 mês ou há 2 meses, param as pressões. Porque a pressão não é só de ter um recebimento, é poder receber um bocadinho mais, poder ter uma regra. Faz parte da democracia. Os senhores deputados recebem todos os dias pedidos de audiência e não tem nada de ilegítimo. Repare, eu vou sempre, no meu caso, eu sei do que falo de algumas formas de pressão que ultrapassaram os limites da decência. Fica comigo e achar que vale a pena continuar a fazer o serviço público, apesar de algumas dessas tentativas indecentes. Eu conheço deputados, o senhor deputado foi governante. Teve colegas seus que passaram pelo mesmo, espero que não tenha acontecido isto, e sabe o que é que estamos a falar? Há agentes económicos que ultrapassam os limites. Nós, felizmente, aqui conseguimos, eu devo dizer, eu estou muito, e não tem nada nem de hipócrita, nem nada de irónico, mesmo profundamente agradecido pela forma de uma elevação enorme, exigente, como colocaram as questões aqui, corretíssima e focada no que interessa. Não espero que as pressões desapareçam, porque de facto é um setor com desafios de sustentabilidade. Quem está num negócio com uma vontade de lucro vai continuar a ter um incentivo para o lucro e vai sempre querer ter mais. Quem o dirige e o próprio fez investimentos do seu próprio bolso, não apenas como acionista, mas como administrador, também quer maximizar o que recebe pelas 2 vias, porque há visões diferentes e etc. Faz parte. Nós temos uma democracia tão mais madura enquanto essas pressões possam ser idealmente lisas, transparentes, decentes, expressas. Cada um de nós, no debate político e democrático, as discutamos com elevação, como aqui aconteceu, com exigência, como os senhores me impuseram, e depois decidirmos em nome do interesse público. Senhora deputada Aida Carvalho, só clarificar, o apoio para a distribuição aos 4 municípios não é para a comunicação social regional e local, é a distribuição para os mídias nacionais, os jornais nacionais, chegarem a este território, incluindo aqueles 4. O apoio àquilo que me preocupa também muito, eu já disse isso publicamente, o jornal que eu assino há mais tempo, sem interrupção, assino vários jornais portugueses do meu bolso e alguns internacionais, mas aquele que eu assino há mais tempo é o Jornal da Minha Terra, é o Jornal de Tondela, que assino, e quando mudei de casa,
a primeira coisa que quis mudar a seguir ao cartão do cidadão foi a morada na base de dados do jornal de Tondela para receber o jornal em casa, porque é a minha ligação com a minha terra. Quero saber o que é que se passa ali. E, portanto, valorizo totalmente. As medidas para a comunicação social regional e local, repito, porte pago duplicado, mais 4,5 milhões. A reorganização que está nas medidas novas, depois da avaliação que fizemos do regime de apoios, onde estão os geradores e outras medidas de modernização tecnológica para os meios de comunicação social regional e local, o compromisso deste ano apresentar uma nova proposta de regime de incentivos, medidas de apoio muito importantes às receitas, que são a obrigação de publicação na comunicação regional e local dos projetos de fundos europeus realizados naquele território. Há dinheiro na assistência técnica dos fundos europeus que permite divulgação, ela aconteça também na comunicação social regional e local. A mesma coisa, uma obrigação vem aqui ao Parlamento, eu espero que os senhores deputados apoiem uma obrigação das autarquias divulgarem também, de uma forma sumária, as suas deliberações nos meios de comunicação social regional e local. E, portanto, eu creio que são medidas relevantes e que podem fazer a diferença. Agora, nós não vamos resolver o problema da sustentabilidade do setor sozinhos. Há um desafio de modernização. Há um desafio de captação de novos públicos. Há um desafio de dar aos consumidores de informação o que eles precisam, mantendo a qualidade e percebendo que se o jornalismo perder, além das virtudes, da qualidade e do profissionalismo, a da independência, e se envolver em dimensões de ativismo e partidarismo, perdem a grande fonte da autoridade e o papel único que têm na sociedade. E é isso que eu não desejo. Eu espero contribuir com o PAX proposto pelo Ministro Ótimo, que eu estou a executar. Algumas medidas novas de transformação que estamos a complementar e o ajustamento de outras, ajudar a que o setor seja melhor, sempre, sempre, sempre em diálogo transparente com as senhoras e senhores deputados. E mais uma vez, obrigado, Sr. Presidente, pela forma como decorreu esta audição. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado pela sua disponibilidade. Fazemos agora aqui um tempinho de espera para concluirmos a nossa reunião.